Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 51. Durante uma avalanche, uma pedra de 520 kg desliza a partir do repouso, descendo a encosta de uma montanha que tem 500 metros de comprimento e 300 metros de altura. O coeficiente de atrito cinético entre a pedra e a encosta é 0,25. Letra A. Se a energia potencial gravitacional U do sistema rocha-terra é nula na base da montanha, qual é o valor de U imediatamente antes de começar a avalanche? Letra B. Qual é a energia transformada em energia térmica durante a avalanche? Letra C. Qual é a energia cinética da pedra ao chegar à base da montanha? E letra D. Qual é a velocidade da pedra nesse instante? A figura ilustra o problema. A encosta tem altura igual a 300 metros e comprimento igual a 500 metros e podemos identificar um triângulo retângulo com estas medidas. O problema pede para considerar a energia potencial gravitacional do sistema rocha-terra nula na base da montanha, e os deslocamentos verticais serão medidos a partir deste ponto. A energia potencial gravitacional do sistema, quando a pedra está na posição A, é o GA é igual a mgh. 520, que é a massa, vezes 9,8, que é o G, vezes 300, que é a altura, que dá 1.528.800 joules, que a gente pode escrever como 1,5288 vezes 10 elevado a 6 joules. Eu andei com a vírgula 6 casas para a esquerda e multipliquei pela potência 10 elevado a 6. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida original menos precisa, ele se torna, o GA vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 6 joules. O prefixo 10 elevado a 6 é o prefixo mega. Então, também podemos escrever que o GA é igual a 1,5 megajoule. Podemos determinar o comprimento horizontal da encosta utilizando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Então, 500 elevado ao quadrado da hipotenusa, vai ser x ao quadrado, a medida que queremos, mais 300 ao quadrado, a medida do cateto que representa a altura. Que dá 25.000, é igual a x ao quadrado, mais 9.000. Passando esse 9.000 para a esquerda, 25.000 menos 9.000 é igual a x ao quadrado. Então, 16.000 é igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser a raiz quadrada de 16.000, que é 400 metros. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo θ, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, 300, sobre a hipotenusa, 500, que dá 0,6. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, 400, sobre a hipotenusa, 500, que dá 0,8. Existem três forças atuando sobre a rocha durante o seu deslizamento. A força peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. A força de atrito cinético, no sentido contrário ao movimento. Como a rocha pressiona a encosta, de acordo com a terceira lei de Newton, a encosta reage sobre ela exercendo a força de reação normal perpendicular à superfície. Podemos decompor a força-peso em suas componentes paralela à encosta e perpendicular a ela. Considerando um triângulo retângulo em que um dos seus ângulos agudos é o ângulo de inclinação da encosta, se o transportarmos até o centro de massa da rocha e o girarmos de 90 graus, perceberemos que este também é o ângulo que a força-peso faz com a direção perpendicular ao plano da encosta. Considerando agora o triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, se calcularmos o cosseno do ângulo θ, utilizando as medidas deste triângulo, teremos que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa P. Então, o PY vai ser P vezes cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ.
Como a pedra não se move na direção y, a direção perpendicular ao plano da encosta, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam nessa direção deve ser nula. Então, se a gente considerar o sentido para cima como positivo, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de θ é igual a zero, passando o termo negativo para o outro lado, o Fn vai ser mg cosseno de θ. Como a força de atrito cinético é uma força dissipativa, o trabalho dessa força transforma a energia mecânica, ou parte dela, em energia térmica. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força normal. Fc é igual a mc vezes Fn, né? O coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes mg cosseno de θ. 0,25, que é o mc, vezes 520, que é o m, vezes 9,8, que é o g, vezes 0,8, que é o cosseno de θ. Efetuando esses cálculos aí, dá 1019,2 newtons. Como a força de atrito cinético é constante, o trabalho dessa força é igual ao produto escalar entre este vetor e o vetor deslocamento. WFC é igual a FC escalar com D. Como ela tem mesma direção e sentido contrário ao do deslocamento, o ângulo entre esses vetores é igual a 180 graus. Então, esse produto escalar é o módulo de FC vezes o módulo de D vezes o cosseno de 180 graus. Então, é 1019,2, que é o módulo de FC, vezes 500 metros, né, que é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1, então o resultado vai ficar negativo. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos 509.600 joules, que eu posso escrever como menos 5,096 vezes 10 elevado a 5 joules. Né? A vírgula andou 5 casas para a esquerda e eu multipliquei pela potência 10 elevado a 5. O valor é negativo porque essa força retira a energia mecânica do sistema, transformando-a em energia térmica. Escrevendo a energia térmica com dois algarismos significativos, ela se torna: a energia térmica é igual a 5,1 vezes 10 elevado a 5 joules. Se não existisse a força de atrito, que é dissipativa, atuando sobre a rocha, a energia mecânica do sistema se conservaria e a energia cinética na base da montanha seria igual à energia potencial gravitacional inicial. Como parte dessa energia se transforma em energia térmica, a energia cinética no final do movimento será igual à diferença entre a energia calculada nos itens A e nos itens B. Então, a energia cinética em B, KB, é igual a UGA menos ET, a energia térmica. Então, é 1.528.800 menos 509.600, que dá 1.019.200 joules, que eu posso escrever como 1,0192 vezes 10 elevado a 6 joules. Né? Andei agora 6 casas para a esquerda e multipliquei pela potência 10 elevado a 6. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: a energia cinética em B vai ser 1,0 vezes 10 elevado a 6 joules. Como na letra A, 10 elevado a 6 é o prefixo mega. Então, eu também posso escrever a energia cinética como 1,0 megajoule. Utilizando a expressão que define a energia cinética da pedra, vamos calcular a velocidade final dela. Então, KB é igual a 1 sobre 2 mvb ao quadrado. Então, VB ao quadrado vai ser 2KB sobre m. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o VB vai ser a raiz quadrada de 2KB sobre m. Então, dá a raiz quadrada de 2 vezes 1.019.200, que é o KB, sobre 520, que é a massa. Efetuando esses cálculos aí e calculando a raiz quadrada, dá 62,60 metros por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: o VB vai ser 63 metros por segundo.